Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre os sinais de pontuação. São 10 sinais de pontuação que nós temos na língua portuguesa e eu vou trazer 5 que a gente pode usar na redação do Enem. Antes de falar desses 5, eu queria falar sobre o que são os sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação, eles servem para marcar elementos prosódicos dentro de uma frase. Ou seja, o que é isso, elementos prosódicos? Eles são entonação, uma pausa que você quer dar, uma respiração que você vai fazer. Que na fala, nós teríamos, além da entonação, além da pausa, além da respiração, a gesticulação para ajudar e auxiliar na interpretação da oração. Quando a frase está escrita, a gente não tem todo esse elemento espacial, visual, para poder se expressar. Então a gente se expressa por meio da pontuação. Eu vou trazer 5 elementos de pontuação aqui para vocês. E esses 5 que eu vou trazer são o ponto final, a vírgula, o parênteses, as aspas e o travessão. Esses 5 a gente pode usar sem medo na redação. Os outros eu não aconselho usar muito, como reticências, interrogação, exclamação e ponto e vírgula. Porque o ponto e vírgula, por exemplo, é um sinal de pontuação mais complexo que demanda um pouco mais de intimidade com a gramática, digamos assim. Então, pra gente não errar, é melhor ir no básico, no uso da vírgula. Já reticências indica dúvida, indica pensamento, indica um receio em falar alguma coisa, talvez. E aí é bom a gente não usar, porque a redação é um texto dissertativo argumentativo. Então, eu recomendo não usar reticências, a não ser que você saiba usar a pontuação bem certinho. Mas eu vou trazer esses 5 que eu falei, né? Ponto final, vírgula, travessão, parêntese e as aspas. Eu imprimi aqui algumas frases para vocês poderem visualizar. E é bem melhor quando a gente visualiza o que a gente está falando, né? Primeiro, vou falar sobre o ponto final. O ponto final, ele serve para marcar o fim daquela frase. Não necessariamente a gente bota o ponto final apenas no fim do parágrafo, apenas ao fim do texto. A gente pode usar, sim, o ponto final no meio do texto, quando a gente está concluindo aquela ideia, mas a gente vai continuar aquela ideia central do texto, sem ser necessariamente a mesma frase, a mesma visão, digamos assim. Aqui eu trouxe uma frase bem simples, que é a de cima, que é uma frase onde tem 2 pontuações em uma frase, 2 pontos finais numa frase só, e a de baixo só tem um ponto final no final dessa frase mesmo. Aqui, vejam só. Vai ficar de trás pra frente, mas eu vou ler pra vocês. Ela vai estudar mais tempo, ainda é cedo. Ou seja, ela vai estudar mais tempo, porém ainda é cedo. Ele não quis usar a preposição, porém a conjunção. E aí, ele bota só apenas 2 frases. E aqui embaixo tem: Alejandro e Emanuel irão à pizzaria Nostra. Então, Alejandro e Emanuel vão à pizzaria Nostra, ponto final. Não tem mais o que falar. Passando para o segundo sinal de pontuação de hoje, é o parêntese que eu vou falar. É porque, como eu imprimi na impressora, vai ficar de trás pra frente as frases, mas eu vou só mostrar e a gente vai lendo. Aqui, ó. Numa linda cidade ao sul do país, Dandara ainda era criança nessa época, e Gorkov nascia. Ou seja, eu posso simplesmente excluir o que está no parêntese e colocar numa linda cidade ao sul do país, e Gorkov nascia. Ponto. Mas eu quis acrescentar uma informação a esse texto. E aí o parêntese ele serve para isolar frases explicativas, que às vezes a gente não quer botar uma vírgula por já ter colocado muito, ou para isolar, sei lá, um termo que a gente só botou uma sigla na prova. Por exemplo, a OMS, parêntese, Organização Mundial da Saúde. Taranã, 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 e assim vai. Outro sinal de pontuação que eu quero trazer para vocês é o travessão. O travessão, ele pode ser usado para substituir a vírgula quando a gente quer explicar algo. Porque às vezes a gente coloca muita vírgula, e aí a gente acaba botando um travessão para, ao invés de isolar o aposto, a gente introduzir essa frase
a partir dos travessões. Mas eu recomendo cuidado no uso do travessão em excesso. O bom mesmo é usar apenas uma vez na redação toda. Por quê? Porque como o travessão ele é espaçado, ele vai deixar um espaço entre uma palavra e outra. E aí, querendo ou não, o corretor vai prestar atenção mais nessa parte que está isolada. E aí eu vou trazer aqui uma frase para vocês, que diz assim, ó. Dizem que Alejandro, o rei do TikTok, na verdade, detesta dançar. Entendeu? Aqui, ó. Dizem que Alejandro, entre travessões, o rei do TikTok, na verdade, vírgula, detesta dançar. Então, esse travessão, ele serve para destacar algo na frase que, se eu tirar, não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, dizem que Alejandro, na verdade, detesta dançar. Por quê? Porque se eu tirar o rei do TikTok, não vai fazer diferença. Eu tô continuando dizendo que ele detesta dançar. Ainda nessa frase, eu botei na mesma frase outro sinal de pontuação, que é as aspas. Isso mesmo. As aspas servem para marcar uma palavra que foge da norma culta ou uma palavra estrangeira. Então, aqui nessa frase tem a palavra TikTok, que é uma palavra de origem inglesa, isso mesmo. Então, a palavra TikTok é uma palavra de origem inglesa. Então, como foge da norma padrão, da gramática brasileira, do português brasileiro, a gente precisa colocar entre aspas. Se fosse, por exemplo, uma gíria nordestina, pantim, oxente, a gente poderia colocar essa... A gente teria que colocar essa palavra entre aspas, certo? Para finalizar, o sinal de pontuação mais polêmico que a gente encontra na nossa gramática, que é a vírgula. Ela é usada em quase todos os momentos. Ela serve para marcar respiração, pausa, êxito, as infinitas expressões e os sentimentos que a gente sente. A gente usa a vírgula. Eu trouxe duas frases e é importante lembrar que quando a gente usa o vocativo seria o chamamento. Por exemplo, Dandara, não atravessa a pista porque está passando muito carro. Esse Dandara, essa palavra Dandara, tem que ser seguida por uma vírgula, porque é um vocativo. Entenderam bem? Por exemplo, manhinha, vírgula, bota meu almoço. Aí ela vai falar, vai tu, menino. Entenderam? E aí, aqui eu trouxe uma frase que é assim, ó. Vitor, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. Ponto final. Entenderam? O vocativo é isso, quando a gente usa uma palavra como chamamento. Beleza? O outro exemplo que eu trago é de um aposto, em que há o sujeito, algum elemento que, se eu tirar da frase, não vai fazer tanta diferença, mas sim poderia influenciar no sentido, mas eu boto ele entre vírgulas para que ele esteja ali isolado da frase. Por exemplo, aqui ó. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Eu poderia colocar a frase, os políticos visam somente os próprios interesses. Mas eu quis trazer essa parte de muitas vezes. E aí esse muitas vezes, que é um advérbio de intensidade muito, né? Um advérbio de intensidade. Eu boto entre vírgulas para poder chamar a atenção do leitor e para poder enfatizar isso, entendeu? E é isso, esses são os 5 pontos, os sinais de pontuação, como tá aqui. Os 5 sinais de pontuação que eu trouxe hoje para vocês. Espero que gostem e tchau, tchau.